Abre meus olhos, Senhor. Eu quero ver a Cristo. Eu quero ver a Cristo. Tocar seu rosto. Tocar seu rosto. E sentir que me ama assim. E sentir que me ama assim. Abre meus ouvidos. Abre meus ouvidos. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Abre meu coração. Abre meu coração. Pois quero ser teu filho. Cante mais uma vez. Abre os meus olhos. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero ver a Cristo. Tocar seu rosto e sentir que me ama assim. E sentir que me ama assim. Abre meus ouvidos. Eu quero ouvir tua voz. Abre meu coração. Pois quero ser teu filho. Pois quero ser teu filho. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor de todo o coração. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Muito bem. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Mas eu quero dizer para você que eu tive uma agradável surpresa, porque eu fui ler a Bíblia, era mais ou menos umas 11h30 da noite, acredito, e fiquei até 2 horas da manhã lendo, estudando a Bíblia. E nessa madrugada, Deus ele me mostrou uma coisa muito importante. O Espírito Santo mostrou quem será o anticristo. É uma pergunta que a humanidade faz até hoje. E Deus mostrou aqui na leitura, no estudo da Bíblia, quem será o anticristo, que é aquela besta que nós estamos lendo no Apocalipse, né, no capítulo 11. E é um assunto tão sério, que a gente precisa estar tão bem seguro dessa verdade, que eu não vou ter pressa para poder falar sobre esse assunto. Nós vamos ler, possivelmente hoje, um versículo, e esse assunto deve continuar, talvez na quarta-feira que vem, talvez até na outra quarta-feira, talvez, vamos ver, conforme for a evolução aqui do nosso estudo, porque a gente precisa entender algumas coisas importantes, que foi o que eu fiz durante a madrugada, para que você então possa chegar no determinado momento e os seus olhos serem abertos para você compreender aquilo que nós estamos falando. Para a gente poder entender isso, nós vamos começar a estudar o livro do Apocalipse hoje, mas nós vamos começar lendo João, o Evangelho de João, no capítulo 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia então, no quarto Evangelho, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. A encarnação do verbo. Diz assim, olha: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem
a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João não era luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deixa eu ler de novo o 11, que é chave para a gente. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Diga graças a Deus. Bom, essa passagem aqui tem várias coisas muito importantes. Uma delas é o esclarecimento de que, ao contrário do que muitas pessoas pensam e acreditam, Jesus, ele não nasceu de Maria. Jesus, ele, como Deus, era, é e será sempre Deus. Jesus era o Verbo que se fez carne. Jesus, ele foi concebido, ele foi plantado dentro do ventre de Maria pelo Espírito Santo. Maria estava desposada, né? Ela não estava casada, estava desposada com José, e ela então falou para José que ela estava grávida, e José muito se admirou com aquilo, porque se ele não havia tido relação sexual com ela e ela estava grávida, supôs ele que alguma coisa errada tinha acontecido, e ele propôs se separar de Maria. Ele propôs a separação. Porém, à noite, a Bíblia diz que em sonho um anjo apareceu para ele e falou assim: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o ente que está sendo gerado dentro dela é divino. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome que você colocará nele é Jesus. Então José entendeu que era uma obra de Deus e aceitou então receber Maria como a esposa dele. Então é importante para nós entendermos que, para que a obra de Deus fosse realizada, Jesus precisava nascer e ele se vestir dessa natureza que nós temos, para ele poder conhecer a nossa natureza humana, não é? Se Jesus não tivesse nascido homem, ele não conheceria as fraquezas humanas, e ele não poderia ser o nosso intercessor, porque como alguém pode interceder por mim se essa pessoa não conhece as minhas dores, os meus dilemas e os meus sofrimentos? Então Jesus, para ser o nosso sumo sacerdote, ele precisava conhecer a fraqueza humana, como diz lá no livro de Hebreus. O povo judeu, durante toda a existência deles, até hoje, eles carregam no coração uma promessa. Para eles não há nada mais importante no mundo do que o cumprimento dessa promessa. Os judeus, eles aguardam ansiosamente a vinda do Messias prometido. Eles aguardam a vinda do Messias até hoje. Por quê? Porque todo o Velho Testamento, toda a lei, os profetas, os salmos, falam da vinda daquele que vai restaurar Israel. E os judeus aguardam por isso. Entretanto, quando Jesus nasceu, eles não reconheceram em Jesus o seu Messias. Por isso que nós lemos aqui: ele veio para o que era seu, ou para os que eram seu, mas os seus fizeram o quê? O rejeitaram. Mas a todos quantos o aceitou, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que hoje então nós nos tornamos filhos de Deus? Nós não éramos filhos de Deus.
Diferente do que muita gente pensa. Todos são filhos. Não tem esse ditado por aí? Essa filosofia por aí? Todo mundo é filho de Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que filho de Deus são todos aqueles que o recebem. Todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, a estes Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E os demais são criaturas de Deus. Pastor, por que é que os judeus não receberam Jesus? Por que eles não aceitaram Jesus? Porque eles, os judeus, eles querem que o Messias seja um homem forte, poderoso, guerreiro, que vai restaurar Israel e vai entregar Israel, toda a terra de Israel, na mão dos judeus, e vai expulsar de Israel os seus inimigos, que são hoje o povo árabe, os muçulmanos, aqueles que hoje dominam em Israel. Os judeus, eles querem e vão, na verdade, eles querem e vão construir o terceiro templo. O primeiro templo foi de Salomão, depois o templo foi destruído por Nabucodonosor, depois foi reconstruído, foi derrubado de novo no ano 70 depois de Cristo, e há uma promessa de que o terceiro templo vai ser reconstruído. E os judeus querem isso. Os judeus querem que o seu Messias seja justamente esse homem forte e poderoso, que vai restaurar Israel e vai reconstruir o terceiro templo. Como Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, Jesus veio falando assim: perdoe os seus inimigos, ora por eles. Os judeus não gostaram nada disso, porque os judeus queriam um homem que falasse assim: quem são seus inimigos? Vamos nos armar e vamos para cima dele, vamos matar os seus inimigos, vamos acabar, vamos expulsar esse povo dessa terra aqui. Era isso que eles estavam esperando. Então, eles não reconheceram Jesus como seu Salvador. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê que Jesus é o Salvador? Sim ou não? Por que você crê? Cuidado com a resposta, ela é perigosa. Muito cuidado com essa resposta. Por que você acredita que Jesus é o Salvador, é o Messias? Por quê? Se você falar assim: pastor, porque ele morreu na cruz. Não. Muita gente morreu na cruz, não só Jesus. Inclusive 2 ao lado de Jesus, um de cada lado. É ou não é verdade? Sim ou não? Porque ele operou muitos milagres. Não foi porque ele operou milagre. Por que então Jesus é o Messias? Porque o Velho Testamento falava a respeito dele. As profecias iriam se cumprir no Messias. Por isso que estudar o Velho Testamento, apesar de não fazer parte da nossa base de fé, porque hoje nós estamos na Velha Aliança ou na Nova Aliança? Mas a Velha Aliança falava da Nova Aliança. Então você vai encontrar respostas da Nova Aliança na Velha Aliança. Por isso que é muito importante, quando você pegar a Bíblia para ler, pergunte para você: eu estou lendo o Velho Testamento ou o Novo Testamento? Você precisa fazer essa pergunta toda vez que você lê a Bíblia. Porque se você estiver lendo o Velho Testamento, a Velha Aliança, e não a Nova Aliança, você pode estar tentando basear a sua vida em uma doutrina que já não está mais em vigor. Quando você estiver lendo o Novo Testamento, que começa em Mateus e que vai até Apocalipse, então você sabe que você está lendo a Nova Aliança. E essa Nova Aliança é a base da nossa fé. A Velha Aliança é base da nossa fé. Eu tenho 2 contratos. Esse aqui é o velho contrato. Esse é o novo contrato. Na hora de fazer o ajuste do aluguel, eu vou pegar o velho contrato? Na hora de eu poder analisar se o dono do imóvel ele está agindo corretamente comigo, eu vou pegar o velho contrato? Na hora de eu poder cumprir a minha obrigação com o proprietário, eu vou pegar o velho contrato? Mas esse velho contrato foi a base para construir o novo. Mas tudo agora, daqui para frente, tudo que eu vou ter que analisar entre eu e o proprietário do imóvel, eu vou ter que ver na onde? No novo. Então, nós hoje precisamos entender que quando eu estou lendo a Bíblia, eu preciso distinguir o que é Velho Testamento e o que é Novo Testamento. Amém?
Lá no Velho Testamento dizia assim, ó, olho por olho, dente por dente. Aquele que matar morre, aquele que ferir é ferido. O Novo Testamento diz, perdoai os teus inimigos. Se o teu inimigo te der um tapa no rosto, dá também a outra face, porque as coisas mudaram. A forma de Deus se relacionar com o homem mudou. No Velho Testamento, a base era meritocracia. Mérito, tinha que ter mérito, você tinha que merecer. No Novo Testamento, não é mais a meritocracia, é a justificação pela fé em alguém que fez algo glorioso por nós. Então hoje a minha fé, a minha confiança, inclusive com relação à salvação, não está pautada em mim, mas está pautado no meu Salvador. Todo o Velho Testamento falava sobre o Messias. Só que os judeus, como muitos religiosos, eles não conseguem encontrar, eles não conseguem enxergar na lei, nas sombras da lei, a pessoa de Jesus. Compreenderam? Aqui mesmo em João, você vai virar uma página talvez. Eu quero ler com você João 3:16. Isso tudo é preparação lá para o Apocalipse, tá, gente? João 3:16. Qual que é o título? A missão do Filho, né? A missão de Jesus, a missão do Salvador, do Messias. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra crer, pessoal, é uma palavra que confunde muita gente. O que é crer na Bíblia? A palavra crer no original grego do Novo Testamento, que é o idioma no qual foi escrito o Novo Testamento, é pisteuo, que quer dizer entregar a vida aos cuidados de. Quando você lê a palavra crer, não pense em acreditar, pensa em entregar a vida aos cuidados de alguém. Então, quando a Bíblia fala que Deus mandou Jesus, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está falando para que todo aquele que entrega a sua vida e confia a sua vida aos cuidados dele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que é importante entender isso, pessoal? Se você for lá na cadeia, lá no presídio, e perguntar para o Fernandinho Beiramar, você crê em Jesus? Você tem 99% de chance de ouvir que sim. Mas o fato dele crer em Jesus mudou quem ele é? Tem um outro presidiário que está lá em Curitiba, esqueci o nome dele. Esse. Se você for lá e perguntar para ele assim: Lula, você crê em Jesus? O que ele vai dizer? Capaz dele derramar uma lágrima até, ou muitas nesse momento. Capaz dele chorar. Mas o fato dele crer em Jesus evitou dele fazer o que fez? Por quê? Porque a crença dele é como a crença de muita gente, apenas uma tradição religiosa, não é o que a Bíblia ensina. Crer é pisteuo, que quer dizer entregar a vida e os seus cuidados a alguém, que é bem diferente de você falar que crê. Porque aquele que entrega a vida aos cuidados de Jesus, aquele que quer viver de acordo com a vontade de Jesus, que quer viver de acordo com os ensinos dele, não vai fazer o que muita gente que diz que crê anda por aí fazendo. Então crer é muito mais do que uma crença. Crer é uma vida em comunhão com ele. O versículo 17 fala assim, olha: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. E quando foi que ele enviou? Quando ele foi colocado dentro de Maria, e Maria concebeu naquela noite. 9 meses depois nasce o Salvador, dentro de um curral, numa estrebaria, numa manjedoura, né? Nasce ali junto dos animais, porque a cidade estava lotada, era a época do censo, não tinha um lugar na cidade para ninguém se hospedar. Aí diz assim que é importante, olha, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O papel de Jesus não é julgar ninguém. Às vezes as pessoas pensam que Jesus está procurando a gente assim, ó, com a lupa, tentando encontrar pecado na gente, tentando encontrar erro na gente, falha.
Jesus está, né, o tempo todo olhando para a gente e fala assim: deixa eu ver o que ela está pensando, deixa eu ver o que ele está pensando, deixa eu ver o que está passando naquele coraçãozinho. Jesus não veio para julgar ninguém, Jesus veio para salvar aquele que reconhece que é um pecador e que por ser pecador precisa de um Salvador. E uma vez o pecador sendo salvo, o fruto da salvação é a santidade. Muita gente acha que santidade é raiz e salvação é fruto. Não, salvação é raiz, santidade é fruto. Eu primeiro sou salvo para depois conhecer a santidade. Amém, pessoal? Porque se eu me tornar santo para ser salvo, eu sou o meu próprio Salvador e não preciso mais de Salvador. Eu rejeitei a Cristo na minha vida. Mas como nós sabemos que não podemos agradar a Deus como deveríamos e como gostaríamos, Deus então mandou Jesus para salvar o mundo que estava perdido. Então em Cristo nós recebemos a nossa salvação, a nossa vida eterna. Diga graças a Deus. Então a minha salvação está baseada em mim? Eu para dizer assim, ó, estou salvo, eu primeiro faço uma análise introspectiva, passo a sonda, né? Passo a sonda, pensamento, deixa eu ver se eu não pensei nada errado. Não. Deixa eu ver se eu não senti nada errado. Não. Aí eu me baseei em tudo isso, aí eu digo assim: estou salvo. É ou não é? Ou então eu faço uma análise e falo assim: pensei aquilo, senti aquilo, fiz isso, agi dessa forma, e não estou salvo. A nossa salvação não está baseada nisso, a nossa salvação está baseada em quem? Quem recebeu Jesus como Salvador? Quem está no braço do Salvador? E quem está no braço do Salvador está? Mas quem está no braço do Salvador é um santo ou um pecador? É um pecador que reconheceu o Salvador. Mas esse pecador, por estar no braço do Salvador, ele não quer mais viver no pecado, porque ele sabe, ele reconhece para onde o pecado dele estava mandando ele. Ele sabe que os erros que ele vinha cometendo na vida estavam mandando ele para onde? Para o inferno. Mas graças a Deus ele foi recebido pelo Salvador. Mas agora ele quer agradar o seu Salvador com uma vida diferente. Agora ele quer cuidar dos pensamentos, do coração, das atitudes. Ele quer consertar várias coisas na vida dele que estavam erradas. Ele quer agora andar na presença de Deus. Sim ou não? Para ser salvo? Porque está salvo. Santidade é fruto de salvação. Diga graças a Deus. Muito bem. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Agora, olha aqui. O que não crê, ou que não entrega a vida aos cuidados dele, que não se entrega para ele, o que não crê, já está julgado. Por que o que não crê já está julgado? Porque o que não crê não tem Salvador. E quem não tem Salvador não pode pensar em quê? Em salvação. Porque Jesus foi mandado ao mundo para salvar o mundo. Se o mundo rejeitou o Salvador, o mundo não tem salvação. Então aquele que fala assim: olha, eu quero ir para o céu, eu quero a vida eterna, eu não quero ir para o inferno, não quero nada disso, mas eu também não quero Jesus, e vou me esforçar para ir para o céu, ele tem chance? Porque não há um justo sequer sobre a terra. A Bíblia fala: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Então não tem outra opção. Sem Cristo, sem salvação. Então aqueles que não creem em Cristo já estão julgados. Por isso, pensa, você é cristão, você não é um filósofo. E o cristão é aquele que baseia as suas atitudes, as suas crenças nos ensinamentos de quem? De Cristo. Se você fosse budista, que não é o caso, mas vamos supor que você fosse budista, da onde você tiraria os fundamentos da sua fé?
dos ensinos de Buda. Sim ou não? Se você fosse espírita, você tiraria os fundamentos da sua fé de quem? Allan Kardec, o fundador do espiritismo. Se você é cristão, você tira os fundamentos da sua fé de onde? Do Evangelho de Jesus. Mas o povo cristão é um povo, posso falar? Eu falo ou não falo? Você vai ficar bravo comigo? Não vai me dar nota baixa? Cristão é preguiçoso para ler. Sabe o que cristão gosta? De alguém que ensine ele. Só que você não pode ficar na minha mão. Você precisa trazer a Bíblia com você na igreja, acompanhar a minha leitura, e na sua casa você ainda tem que estudar a Bíblia, porque você não pode estar na mão de ninguém. Mas o povo cristão é um povo preguiçoso, e por ser preguiçoso não lê, e por não ler, fala besteira, a ponto de falar assim: poxa, fulano morreu, mas era bom, né? Não era bom fulano? Ô fulano bom esse que morreu. Gente boa está ali, ó. Gente boa tá deitadinha ali no caixão. Gente boa, foi para onde? A pergunta é: ela aceitou Jesus? Ela entregou a vida para Jesus? Ou não entregou? Porque se entregou a vida para Jesus, está? E se não entregou? Vai passar pelo juízo final. Vai ter que encarar o juízo final, que não vai ser fácil. Por isso que é importante você ser cristão e saber o valor de você ter entregue a tua vida para quem? Porque o que tem de gente por aí, pessoal, que diz que é cristão, que crê em Jesus, mas está roubando, matando, prostituindo, adorando Deus de pau e de pedra, indo na macumbeira, indo na feitiçaria, fazendo tudo que o diabo gosta. Mas ela diz o quê? Deus já preparou meu lugarzinho lá em cima. A hipocrisia, pessoal, e o engano faz parte da nossa sociedade. Só que entenda uma coisa: o nosso Senhor Jesus, Ele é tão importante na nossa vida, que se não fosse o sacrifício que Deus fez por nós ao mandar Ele para nos salvar, não haveria salvação para nenhum de nós aqui, por melhor que fôssemos, que não somos, mas por melhor que fôssemos. Não há salvação sem o nosso Salvador. Então o versículo 18 diz assim, ó: quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus, Filho único dele. O julgamento é esse, 2 pontos: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ora, a Bíblia, nós lemos lá em João, que João não era luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz. E essa luz era quem? É a luz que veio de Deus, ilumina todo homem. Mas a Bíblia diz que eles rejeitaram. Quem rejeitou? Os judeus rejeitaram. Eles rejeitaram a luz. Por quê? Porque eles amavam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Gente, uma coisa é eu falhar querendo acertar, e outra coisa é eu rejeitar a luz porque eu amo as trevas. No momento que você fala: pastor, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, você já está perdoado aos olhos de Deus. É diferente, por exemplo, daquele sujeito ou daquela sujeita, né? Que, por exemplo, no sábado à noite está em frente ao espelho, passando aquela maquiagem bonita, penteando o cabelo, dizendo assim: hoje eu vou sair com a mulher do meu vizinho, hoje eu vou lá para o motel com aquela menina. E claro, eu vou falar para minha esposa que vou trabalhar, mas eu vou para o motel com a menina. Então, ele cometeu o pecado, ele cometeu o erro, ou ele está se preparando para ir cometer o erro? Porque ele ama mais as trevas do que a luz. Então, os judeus, eles não aceitaram Jesus, por quê? Mesmo sendo ele a luz, porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Olha aqui por quê: a fim de não serem o quê? Arguidas, reprovadas moralmente as suas obras. Aí o versículo 21 fala assim: olha, quem pratica
a verdade, aproxima-se. Quem é a luz? A fim de que suas obras sejam, porque feitas. Então, quando você está na luz, fazendo as obras da luz, você vem na igreja e o pastor está pregando, aquilo começa a abençoar você. É ou não é? Vai te ajudando, vai te levantando, vai te renovando, vai te restaurando, vai te trazendo alegria, vai te trazendo paz. Você sai do culto dizendo assim: que culto maravilhoso, puxa, que palavra que me abençoou. Você está na luz. Então as suas obras boas são cada vez mais evidentes. Elas são reveladas pelo Espírito Santo. E quando você está nas trevas, você sai da igreja e fica triste. Fica ou não fica? Fica triste. Parece que aquele culto foi um peso para você. E não é. Mas a questão não é que Deus está te acusando, Deus está apontando o dedo para você. A questão é que você está tentando viver na luz, mas praticando as obras das trevas. Isso não dá certo. Nós precisamos querer agradar a Deus com a nossa vida. E aquele que é da luz se agrada em aproximar da luz. Tenta trazer uma pessoa na igreja que gosta de viver na vida errada. Tenta. O que ela vai dizer para você? Eu não. E na igreja? Fazer o quê? Não é assim? Mas eu... Ah, rapaz, fosse para um bailão eu ia. É ou não é? Fosse para um bailão, ou arrasta-pela do João, opa, lá eu ia. É ou não é? Fosse lá para a balada, eu ia. Mas falando na igreja, cara, o que você vai fazer na igreja? Vamos fazer um churrasco? É ou não é? Vamos comprar uma gradinha de cerveja? É ou não é? Vamos comprar um litrão e vamos cair dentro. Isso sim, igreja, pelo amor de Deus, cara. Você parece que nem é desse planeta. Porque você falar de luz para uma pessoa que está nas trevas não faz o menor sentido. O que eu estou tentando mostrar para você aqui, e eu quero que isso precisa ficar bem claro para vocês, que Jesus foi enviado por Deus para ser o Salvador primeiro do povo judeu. E após salvar o povo judeu, o judeu iria evangelizar a gente, para que nós posteriormente aceitássemos Jesus. Não foi o que aconteceu. Os judeus rejeitaram o Salvador, nós gentios aceitamos o Salvador para evangelizar hoje os judeus. E hoje existem hoje judeus cristãos. O judeu que recebeu o Espírito Santo na vida dele, através de Cristo, ele consegue enxergar Jesus no Velho Testamento, coisa que o judeu ortodoxo não consegue fazer. Mas de qualquer forma, Jesus é o único Salvador. Ficou claro, pessoal? Vai lá em Apocalipse agora. Apocalipse 11, 9 e 10. Gente, olha, nós estamos terminando aqui a sexta trombeta. Essa sexta trombeta, para mim, está sendo muito, muito importante a respeito da igreja, da construção do terceiro templo, a conclusão do mistério de Deus, que é a igreja de Cristo. Nós falamos aqui no capítulo 11, quando foi mandado medir o terceiro templo, que já está construído. Nós lemos aqui, semana retrasada, a respeito das duas testemunhas, os dois mártires que irão morrer. Quem são? Moisés e Elias. Falamos também sobre a besta que surge do mar, na visão de Daniel. Falamos semana passada, uma coisa importante aqui: as duas testemunhas serão mortos por essa besta. Aonde? Numa cidade que é chamada de Sodoma e Egito. Sodoma e Egito. Mas também diz aqui, ó, a mesma cidade onde foi crucificado o nosso Senhor, que é Jerusalém. Versículo 9 diz assim, para a gente ler: então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Por quanto tempo? Por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Versículo 10: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O versículo 9 fala que não foi permitido que esses homens fossem o quê? Sepultados. Abra sua Bíblia.
Salmo 79, versículo 2 e 3. É uma oração profética que fala a respeito desse caso. Salmo 79, versículo 2 e 3 primeiro. Quem achou, diga amém. Deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves do céu, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles, e ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Então Asaf, ele já havia profetizado 800 anos antes da visão de João, que os servos de Deus seria negado para eles sepultura. É isso que os judeus não conseguem enxergar, que o Velho Testamento a todo momento está falando do Novo Testamento, está revelando o Novo Testamento. Lembra que eu falei para vocês, quando eu comecei o estudo do Apocalipse, que quando a gente terminar de ler o Apocalipse, nós vemos praticamente a Bíblia toda? Lembra? Por causa disso, porque tudo que está escrito no Apocalipse foi profetizado pelos profetas no passado. Bom, o versículo que nós lemos em seguida, que nós não vamos tratar dele hoje, fala a respeito do seguinte: eles foram assassinados pela besta, ficaram colocados na praça pública em Jerusalém, e foi feita uma festa, uma comemoração. As nações, tribos, povos e línguas comemoravam, trocavam presentes entre si, comemorando o quê? Não foi a morte. Essa comemoração tem um outro significado, e é nesse significado que a gente vai começar a entender quem é a besta que surge do mar, quem é o anticristo. Aqui está o segredo para a gente descobrir quem é o anticristo, mas não vai dar para falar hoje por causa da hora. Quarta-feira a gente vai continuar, como eu disse. Amém? Feche os seus olhos e cante assim. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás aqui no céu. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada